Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas e faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegremos-nos no que Cristo fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Ainda que outros pensam ter motivos para confiar nos seus próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo o rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Você conhece Ele? Te conhecemos, Jesus. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considerei menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar esta perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei. Mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a estas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores, aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo, pois como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são na verdade inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio ventre. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor meu Deus, a Tua palavra é preciosa demais, Senhor. Ela consola o nosso coração, ela nos fortalece, ela nos edifica, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor levantou pessoas que antes de nós foram instrumentos Teus para trazer à luz, ó Deus, esse mistério oculto nas eras passadas. Deus é amor. Porque Ele nos ama desta forma, é que nós então podemos hoje dizer que somos cidadãos celestiais. A nossa vida está oculta em Cristo e nada mais, nenhum tipo de coisa boa ou mesmo religiosa é padrão para seguirmos ou nos conduzir. A Tua pessoa, na presença do Teu Espírito em nós, é a referência final, Senhor. E nós queremos Te agradecer por esta revelação maravilhosa, Senhor. Não é pelos nossos méritos, não é porque nós somos justos, fazendo tudo aquilo que nós entendemos que precisa ser feito, mas é por causa da Tua misericórdia, que
que nos alcança e nos transforma em filhos teus. Muito obrigado, em nome de Jesus, por essa hora. Amém. Irmãos, o mundo está complicado, né? Nós estamos vendo a China querendo entrar dentro do... Como é que chama aquela ilha lá? Taiwan, né? Taiwan. A Rússia já entrou na Ucrânia. A guerra está aberta lá. Nós temos possibilidade de outros problemas sérios ocorrerem no mundo de uma forma geral. Está havendo um terremoto nos Estados Unidos, não quero mudança de governo. E nós estamos num país onde existe uma confusão. Eu vou dizer agora, é uma confusão. Tanto econômica quanto judicial. Nós estamos, para usar um português bem claro, nós estamos na barca furada como país, na direção que nós estamos indo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção? Para que eu quero chamar a sua atenção? Você que é filho de Deus, você que nasceu de novo, você que é uma nova criatura, no meio desta situação. Irmão, a palavra de Paulo, que nós lemos aqui, ela nos mostra que nós temos uma cidadania celestial. Nós estamos aguardando aquele que nos redimiu, na sua volta. Como que nós vamos nos conduzir numa situação como esta, que reflete dentro do seu trabalho, que reflete durante a sua semana, que reflete na sua vida comum? E cada vez vai estar refletindo mais, né? A gente sabe disso. E eu, Senhor? E eu, Senhor, no meio desta situação? E a minha família, Senhor? E o amanhã, meu Deus? Você tem uma cidadania. Hoje o povo está doido atrás de passaporte europeu, agora ser, como é que fala? Cidadania, né? Na Europa e para outros países aí, Estados Unidos, porque são válvulas de escape numa situação assim mais complicada, né? Que porventura possa ocorrer e nós estamos sujeitos a isso. Mas essa palavra que nós aprendemos aqui nos faz entender que nós não estamos espalhados aleatoriamente na terra como família de Deus, sujeitos a todo tipo de situação, como se nada houvesse que nos linkasse diretamente com o trono de Deus. O Senhor Jesus fala, porque eu vivo, vós também vivereis. As aflições que nós temos nesse mundo, elas não estão acima da paz que Ele já nos deu. E diante dessa situação, nós começamos a nos perguntar, mas a palavra de Deus vem para orientar. Levanta os olhos para cima. Começa a lembrar que você tem um chamado, existe uma vocação, existe o final de uma corrida. E esse irmão fala assim, sigam o meu exemplo. Sigam o meu exemplo, é o que Paulo falou. Irmãos, nós sabemos aqui, já falamos demais, talvez não demais, mas muitas vezes, sobre os vencedores, né? Aqueles que correm e perseveram até o final da vida aqui, né? Aguardando o retorno do Senhor ou a nossa partida para o encontro com Ele, né? Nós temos que ter esse foco. O importante é que eu chegue lá como um vencedor. Ah, mas como é que esse é vencedor? Tem um aqui, na Bíblia, nós acabamos de falar, olha a vida dele, Paulo. Ele falou, olha gente, faz o que eu estou fazendo, e eu não sou perfeito. Ele deixou claro, eu não sou perfeito. Mas eu estou com uma atitude dentro de mim que eu quero que vocês copiem. Copiem. Eu quero uma identidade plena com a pessoa do meu Senhor e Salvador Jesus. Eu quero a plenitude da bênção na ressurreição. Eu esqueço as coisas que para trás ficam e caminho para aquelas que diante de mim estão. Exemplo, vencedor. No final da sua vida, escrevendo a Timóteo, ele fala, completei a carreira, guardei a fé. Agora tem uma coroa me esperando. E ela não é só para mim não, Timóteo.
é para todos quantos amam. Esse encontro, essa vinda, essa reunião de toda a igreja com o Senhor Jesus. Você ama a vinda do Senhor Jesus? Ou você está tão angustiado, olhando a situação de instabilidade que está no mundo, que você se sente uma pessoa totalmente vulnerável para o que vai acontecer amanhã? Como? Nós temos um irmão que hoje ele se sente mais à vontade de ir em lugares inóspitos, porque ele tem um passaporte. E lá naquele passaporte mostra a cidadania dele. Então, em qualquer lugar onde ele estiver, eles precisam reconhecer isso. Isso aí é um cidadão brasileiro. Não é um cidadão aqui da terra. Então, o nosso relacionamento, a forma de lidar com ele tem que ser diferenciada. Nós não podemos aplicar certas coisas na vida dele, que são comuns a nós aqui. Irmãos, nós somos cidadãos celestiais. A nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós estamos na terra como brasileiros, em carne aqui, mas a nossa pátria eterna está nos céus. E nós, como cidadãos celestiais, influenciamos aqui, no plano natural, trazendo o reino de Deus, através da palavra e do comportamento como cidadãos celestiais, para todas as nações. Porque o desejo do Senhor, você já sabe disso, que todas as nações tenham representantes diante do trono, naquele dia da reunião maravilhosa que vai acontecer. Então, meu irmão, você não pode se frustrar a esse chamado. Não pode. Você tem que representar o céu, que é a sua pátria. Não que eu seja perfeito, mas eu prossigo. Não que eu tenha que me apoiar num comportamento assim irrepreensível. Você certamente vai errar. Todos nós erramos. Se eu disser que não cometo pecado, eu já estou pecando, João fala. Mas o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Quem os condenará? O único que pode fazer isso é Jesus. Mas Ele, em vez de nos condenar, Ele nos perdoa, porque Ele pagou com seu sangue a nossa dívida. Então, meu irmão, não deixe que nada traga no seu coração temor em relação ao amanhã e a situação instável que está ao nosso redor. Israel está surgindo, nós estamos percebendo essa nação crescendo no mundo, né? Desde o final da Segunda Guerra Mundial, está acontecendo um fenômeno, que é o que Ezequiel falou. Eles estão sendo levantados novamente, igual aquele vale lá com os ossos secos, que foram juntando, até virar um exército poderoso, vivo. É o que nós estamos vendo. Mas Israel luta as lutas do mundo natural. Essas guerras que estão acontecendo lá são as mesmas que aconteciam no tempo de Davi, no tempo de Moisés. Vocês estão entendendo? Eles matavam mesmo. Mesma coisa, é Israel, que tem que lutar para a sua sobrevivência. Não é para dominar outras nações, não. Não é para você sumir como aqueles que vão, pelo menos por enquanto, né? Como aqueles que são os donos do poder na terra. Não, eles querem sobreviver. E todo tipo de negociação possível, eles estão caminhando dentro delas para que haja paz. Mas você está vendo o ódio que tem sido levantado contra essa nação? Mas a palavra de Deus que fala que o Senhor está rindo deles. Ele tem uma aliança com essa nação. Ela convertida ou não, Deus tem uma aliança com essa nação. A transformação nacional vai acontecer quando Jesus estiver voltando. Mas antes disso, não. Antes disso, todos eles estão passando por um pente fino. E a parte mais dura ainda está para vir. Nós sabemos que é quando o anticristo estiver no seu lugar. Esse governador mundial, esse imperador que vai surgir aí
dentro em breve, eu não sei quanto tempo, mas não vai ser muito tempo, não. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que a luta de Israel é diferente da luta da igreja. Nós temos 3 povos sobre a terra, 3 grupos, né, sobre a terra, as nações de Israel e a igreja. Israel continua a história deles, embora interrompida pela presença da igreja, né, no sentido espiritual, no sentido histórico, estão aí ainda e vão estar sendo fortalecidos. E nós sabemos que essa nação, ela tem uma aliança com o Senhor. E nós, a igreja? Onde é que está a nossa luta? Nós vamos desenvolver uma bomba atômica, vamos começar a produzir alguma coisa que sirva para a nossa defesa? Onde é que nós estamos lutando? Agora, aqueles que têm a ideia de que não existe luta, pode esquecer o que eu estou falando aqui. Mas se você entende que existe uma luta, já falei aqui, repito outra vez, reconhecida até por pessoas que estão fora da igreja, dizendo, jornalistas, pessoal aí das redes aí, eles falam assim, gente, tem um negócio espiritual nessa situação, tem algo que não é palpável. Hoje nós estamos vendo, está acontecendo no mundo ali, a partir dos Estados Unidos, o Deep State, né, que eles falam lá, o sistema que está ali por trás, começou a aparecer agora. Começou a aparecer. Quantas coisas estavam sendo feitas por aquele governo passado e que trabalhavam objetivamente para quebrar os princípios que nós temos como cristãos. Eu não estou falando como direito, eu estou falando como cristão. E nós estamos vendo essa mudança, né, na situação do mundo. Eu entendo que isso é um momento em que Deus vai abrir uma lacuna para o derramar do seu Espírito nesses últimos dias, para que as nações sejam impactadas por esta igreja, cidadã celestial na terra. Em que seu Espírito sendo derramado sobre nós de uma forma diferenciada, como foi no princípio. Muito mais eu espero no final. A igreja vai ser conhecida no mundo inteiro como testemunho de Deus sobre a terra. Ou então Jesus orou em vão, quando ele orou a nosso favor. Capítulo 17 do Evangelho de João. Pai, eu não estou rogando, não é só por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim, para que todos sejam um, assim como eu sou contigo, e o mundo vai crer. O mundo vai saber que esse testemunho não é simplesmente uma coisa, vai transbordar. Vai transbordar. Eu estou aguardando esse momento. Eu creio que ele não vai acontecer no meio desse caos todos que nós estamos aí vivendo. E o Senhor vai chacoalhar a terra. Eu creio nisso. Mas se não for exatamente assim, a verdade da palavra permanece. Se você é um cidadão celestial e você precisa ter uma postura como um cidadão de Deus, do reino de Deus aqui na terra. E como igreja, nós temos que ter esse impulso, no sentido de estender o reino. Estender o reino não é só pregando o evangelho, isso aí é estender o reino, sim, ele tem que ser feito. Mas é você ocupando o espaço onde você está, como um servo, filho do Deus vivo. É isso, irmãos, só isso. E não se deixe enganar por várias coisas que estão surgindo aí, com aparência de coisas espirituais. Paulo está falando aqui, cuidado com os cães. Eles estão querendo minar a vida de vocês. A Timóteo ele fala, nos últimos dias, muitos estarão dando ouvidos a ensino de demônios e estarão desviando da fé. E nós estamos vendo isso aqui, gente. Pode encher a mão aí. Viva uma vida simples, na dependência do Espírito Santo todos os dias, todas as horas. A irmã me perguntou se eu estava com saudade de Jesus. Eu falei, não estou não. Eu estou com ele o tempo todo. Eu estou com saudade daquela hora que eu vou encontrar com ele de uma forma palpável. Isso eu estou.
E vai ocorrer, meus irmãos, tão certo como o ar que eu respiro. Então eu volto a dizer para vocês aquilo que eu falei aqui no princípio. Irmão, você tem que ter esse momento de adoração como igreja do Senhor Jesus, coberta por esse ministério aqui, Comunidade Cristã da Zona Sul, todos os domingos, de manhã ou à noite. Ah, isso é religiosidade? Não, isso é uma resposta natural diante do Deus que eu confesso e diante da congregação que eu participo. Meus irmãos, se nós não fortalecermos esses vínculos entre nós, esses momentos que vai estar abalando a terra que segue aqui, você não vai suportar. O inimigo quer te separar, quer te isolar com um punhado de ocupações e situações onde você vai estar focado naquilo e não está sabendo o que está acontecendo lá fora. Mas o Senhor está falando para levanta os olhos, olha, eu estou sobre toda esta situação. Você é meu escolhido neste espaço, você governa no mundo espiritual. Reino de Deus, essa é que é a luta da igreja. Esta que é a luta da igreja, e nós temos que vestir essa camisa de uma forma assim completa, irmãos. E não com aquela ideia de que esporadicamente, em alguns momentos da semana. Não, é o tempo todo. Agora, é muito importante que você tenha tempo com o irmão. Ontem nós saímos, um grupo aqui de irmãos da comunidade, e demos uma volta de moto aqui perto de Belo Horizonte mesmo. E chegando lá no lugar onde a gente ia tomar um café lá, Tadeu e outros irmãos trouxeram as mesas, né? Era um lugar assim simples, mas muito bom assim a comida lá. O café, né? O biscoito de polvilho, as coisas que você sabe que mineiro gosta, né? Pão com ovo. E aí, nós ficamos lá, umas 2 ou 3 mesas assim, em volta delas. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Eu comecei a falar assim, Jesus, isso é bom demais. Os irmãos começaram a abrir o coração e a conversar e a falar a respeito de se apresentarem, porque nem todos conheciam, né, um ao outro. E começaram a falar daquilo que Deus fez na vida deles. Eu fiquei assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu não podia perder esse momento. Não podia. Irmão, eu sempre falo isso, mas me suporta. Olha para o lado. Quem que está do seu lado? É esse o corpo de Cristo. Não fica pensando que vai ser anjo, não. É o seu irmão mesmo. E nós, à medida que convivemos uns com os outros, nós vamos nos fortalecendo. Nós vamos cobrindo uns aos outros. O tempo é difícil, a situação é trágica. Se você ficar olhando com esse óculos, né, normal aí, você só vai ver tristeza, dificuldade, luta, enfermidade, guerra e daí para frente. Mas quando você começa a ver a esperança da glória lá na frente, começa a entender que o irmão está do seu lado e ele vai correr com você, que era essa corrida. E ele vai te ajudar e você vai ajudar ele. E que nós somos um. É tão bom, irmãos. A gente cantou aqui, Senhor, nós não queremos que o Senhor se visite, mas que o Senhor permaneça. Eu falei assim, Senhor, na hora que a gente estava cantando, isso devia ser o contrário, porque esse lugar já pertence ao Senhor. E esse ambiente aqui é para adoração ao Senhor. Então nos receba, Senhor, todos aqueles que estão com o coração realmente querendo te adorar na tua presença. A Simone está falando a respeito do Luizinho Delém, porque ninguém escuta lá atrás. Ótimo exemplo, ótimo exemplo. Isso aí eles fazem mesmo, já fizeram isso comigo também. Entendeu? Esse casal é impressionante a forma como eles praticam isto. Sem dificuldade. Eu fiz um jantar, vai lá para casa. Não, tem jantar lá em casa e eu quero que você vá. Vamos comer junto em volta da mesa. Não que não possa haver um momento especial, claro que pode haver também. Mas nós temos que aproveitar, irmãos, tempo com o irmão. Expliquei já. Você tem que estar num lugar onde você se sinta totalmente aceito, conhecido.
e descansado. É o conforto da igreja que nós precisamos começar a entender que é um descanso de Deus no meio das lutas que nós temos enfrentado. É tão bom, chega lá na casa do Argos, lá na igreja casa, senta lá no... Que bom, estão no céu. Agora nós vamos adorar o Senhor, nós vamos conversar aqui uns com os outros, nós vamos abençoar uns aos outros. Gente, que coisa maravilhosa. Você que não tem apetite por essas coisas é porque você está com falta de vitamina no corpo. Como é que fala? Tá fraco? Tá o quê? Desnutrido. Você está desnutrido. Você deve estar comendo só miojo, batata frita, essas coisas. Irmãos, é bom demais, bom demais. Eu já falei isso, eu repito. Esse momento aqui de manhã, adorando o Senhor, ou à noite, aqui junto com os irmãos, para mim, é inexplicável. Inexplicável. Vocês são minha família. Mas nós não podemos viver tão próximos de todos. Mas você pode viver próximo daqueles que já estão próximos de você. Não é isso? Então não perca essa oportunidade de estreitar os laços com os irmãos e começar a cortar os laços lá de fora, porque nós temos uma luta, assim como Israel está lutando lá no plano natural, nós estamos lutando no plano espiritual, como igreja do Senhor Jesus, trazendo um testemunho sólido para todos aqueles que não conhecem o Senhor ainda, pela atitude que nós estamos tendo uns com os outros. Jesus falou isso, né? E todos verão que vocês são meus discípulos. Quem que se considera um discípulo de Jesus? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Então lembre disso, você vai ser conhecido como, pelos lá de fora, como um discípulo de Jesus, se essa relação sua aí com o irmão for efetiva. Irmãos, nós temos que começar a proteger-nos uns aos outros e não ficar degladiando e lutando uns contra os outros. Nós precisamos entender que nós somos a família de Deus, nós não podemos ficar divididos. Se nós não sabemos direito o que faz na hora, espera no Senhor, clama a Ele vai dar a direção. Mas nós não podemos dividir as forças. Nós temos que enfrentar o que está lá fora como família de Deus na terra. Amém? Eu estou trazendo essa palavra de exortação, admoestação, para que você não pense que as coisas estão todas de cabeça para baixo. Não estão, não. É só a gente andar dentro daquilo que o Senhor está nos ordenando, que nós vamos começar a perceber o poder, a força, o descanso que Ele nos traz. No meio de toda essa confusão, nós vamos andar altaneiramente. Não é isso que a palavra fala? Ainda que a videira não floresça, ainda que a gente, em vez de comer picanha, tenha que comer mandioca, ainda existe um gozo, existe algo que é superior. Você é um cidadão celestial, as coisas aqui são passageiras, e enquanto essa situação está acontecendo, você é uma testemunha de Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus, você vai ter esse padrão de vida que eu também tenho. Porque eu sempre falo, Deus não é só pai não, Deus é patrão também. Se você trabalha bem para Ele, Ele te abençoa. No reino dos céus ninguém está desempregado, irmão. Ninguém. Eu não sei o que eu faço. Sai na rua e vai evangelizar uma pessoa. Vai trabalhar. Trabalhar como? Fecha a porta do seu quarto, prostra no chão e começa a clamar por essa nação. Começa a interceder pelo irmão que você sabe que está com dificuldade. Ponha eles em primeiro lugar. Porque nós aprendemos na palavra também que ninguém deve ficar olhando para si mesmo e para suas necessidades, mas olhando para as necessidades dos irmãos. Isso é família. Isso é entranhados, afetos e misericórdias, né? O Espírito Santo de Deus está no nosso meio, nós não podemos perder a oportunidade. Amém? Aí com a cabeça curvada, os olhos fechados, assentado mesmo, nós vamos orar.
Meu Deus, que essa palavra possa estar despertando o coração dos irmãos, tirando, Senhor Deus, o abatimento, toda essa poluição que o mundo tem trazido sobre nós, aquela ideia de que não é possível, não vou romper, não vai chegar lá. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor manifeste gloriosamente a tua presença no meio desta congregação, no meio da tua igreja, e que haja, Senhor Deus, esse renovar contínuo na vida de cada um de nós. O inimigo saberá que somos imbatíveis em Cristo Jesus. Não obstante as nossas faltas, as nossas imperfeições, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Meu Deus, então fortalece meus irmãos, dá-nos cada dia um coração mais liberado uns para com os outros, Senhor Deus, ao mesmo tempo que nós devemos estar nos fechando por aquelas influências que vêm de fora para nos abater e enfraquecer como povo do Senhor. Ó Deus, essa consciência, ela precisa ser cada dia mais clara, de que nós pertencemos aos céus e estamos na terra para trazer o reino do Senhor para cá. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmão. Foi um prazer poder compartilhar aqui.